E agora na TV Sudeste eu converso com o Fernando Ribeiro, ele que é o gerente regional Centro-Oeste da FINEP. É uma honra recebê-lo aqui na nossa programação para a gente falar um pouco sobre o FINEP Day que aconteceu na Universidade Federal de Catalão esta semana. Fernando, seja bem-vindo a Catalão, bem-vindo à TV Sudeste, tudo bem? Bom dia a todo mundo, um prazer estar aqui em Catalão. Então, ontem nós tivemos a oportunidade, fizemos um evento muito interessante em parceria com a Universidade Federal de Catalão para conversar um pouco sobre pesquisa e inovação e por que pesquisa e inovação é um tema importante para o Brasil, né? E sendo esse um tema tão importante para o Brasil, para a região, para Goiás e aqui para a região, o que a FINEP pode fazer para ajudar as empresas e as instituições a se envolver nessa atividade e contarem com recursos para poder desenvolver seus projetos e suas atividades inovativas, né? Então, a conversa ontem foi basicamente sobre isso, né? FINEP, o que vem a ser? É uma instituição, uma empresa? A FINEP ela é uma empresa pública federal ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a missão de apoiar pesquisa e inovação. A história da FINEP está muito ligada lá na sua origem a apoiar a pós-graduação no Brasil e a pesquisa, quando isso era muito incipiente ainda no país, se somando a outras agências que já existiam naquela ocasião, e também a apoiar as empresas que começavam essa jornada da inovação, né? E isso é o que a gente faz desde então, né? Há mais de 50 anos que o que a gente tem feito é apoiar infraestrutura de pesquisa, pesquisa básica, pesquisa aplicada e inovação nas empresas, né? E de que forma o FINEP pode estar inserido aqui nessa comunidade, aqui nessa cidade? Eu já havia passado próximo a Catalão diversas vezes e tive uma impressão muito positiva. Tive o prazer ontem de ficar a tarde toda lá na universidade, visitei os dois campos da universidade, conversei com o vice-reitor, com pró-reitores e o evento tinha cerca de 90 pessoas, tinham cerca de 30 empresários e representantes, enfim, docentes, pesquisadores da universidade, e eu tive uma impressão extremamente positiva. Mostra que a cidade, primeiro, tem um quadro de empresas, um conjunto de empresas muito dinâmica e tem um ecossistema de inovação organizado, né, com vontade de fazer muita coisa e com possibilidade de fato, avançar muito forte na inovação, né? Ela seria o quê? Um elo, uma ponte aí, trazendo o FINEP aqui, para que essa tecnologia, essa inovação aconteça de fato aqui na cidade? A universidade de duas maneiras. A FINEP pode apoiar diretamente a universidade em seus projetos de pesquisa e na sua infraestrutura de pesquisa. Existem linhas da FINEP que são específicas para instituições científicas e tecnológicas, como é o caso aqui da Universidade Federal de Catalão. Então, a gente tem linhas para financiar infraestrutura. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com 3 grandes editais de infraestrutura de pesquisa para entidades como a Universidade Federal de Catalão, a Universidade Federal de Goiás e outras tantas que existem no Brasil. São 1 bilhão e 200 milhões de reais para modernização da infraestrutura, para a infraestrutura necessária para pesquisa temática em 5 grandes áreas de conhecimento: defesa e soberania, saúde, transição energética, transição ecológica, enfim. E também temos uma outra linha, um terceiro edital ainda, que é específico para a recuperação de infraestrutura. O que acontece? No passado, o Brasil fez investimentos em grandes equipamentos de pesquisa, de microscopia e uma série de outros equipamentos, e que com o tempo vão ficando defasados ou que necessitam de conserto. Então, nós fizemos um edital agora, junto com os outros 2, que são para ampliação, para a recuperação vamos dizer, dessa infraestrutura. Além disso, a gente apoia projetos de pesquisa nas universidades. E a Federal de Catalão pode concorrer, assim como outras entidades, não é apenas a Universidade Federal, mas todas as entidades de pesquisa. Além disso, a universidade pode prestar um papel extremamente importante de auxiliar as empresas, né, na organização de seus projetos e, sobretudo, auxiliar as empresas na execução de seus projetos de inovação, porque às vezes a empresa não reúne toda a competência e todo o conhecimento para poder desenvolver um determinado projeto. Às vezes ela precisa de fazer um ensaio num laboratório, certificar um produto, e a universidade pode prover
essa tecnologia e esse conhecimento, né? De onde vem o dinheiro para fomentar todos esses projetos de inovação? Esse é um fundo que esse ano tem previsão de arrecadar alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais. E o governo Lula fez uma coisa extremamente interessante a partir de uma iniciativa, não apenas, quer dizer, a partir de uma iniciativa da Academia Brasileira de Ciências, da Confederação Nacional da Indústria e de uma série de outras entidades que pleiteavam que a totalidade dos recursos que são arrecadados no âmbito desse fundo, né, por diversos mecanismos, pudesse ser destinado à pesquisa e à inovação, porque até então ele sofria forte contingenciamento. No ano passado, o governo concordou com essa demanda, foi aprovada uma lei que transforma esse fundo num fundo financeiro de fato e que impede o contingenciamento de recursos desse fundo. Com isso, a gente passou a contar desde o ano passado com a totalidade dos recursos arrecadados. Então, é um volume, pode não ser suficiente, mas é um volume muito significativo de recursos que permite a FINEP e a outras entidades, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e outras entidades com as quais a gente trabalha, a fazer planejamento de curto, médio e longo prazo e a definir ações, né, com uma perspectiva para o próximo ano, para 5 anos, para 10 anos, enfim. Então essa é a nossa principal fonte. A gente conta com recursos, a FINEP também conta com recursos próprios e conta também com recursos do Funtel, que é o Fundo Nacional de Telecomunicações, do qual a FINEP é um dos agentes financeiros. Então, com esse conjunto, né, de receitas, a FINEP pode operar vários instrumentos financeiros para apoiar a pesquisa e inovação. De agora para frente, Catalão, ela pode estar inserida de que forma, depois de tudo que você viu, em termos de resultados práticos após esse FINEP Day que aconteceu aqui? Qual a sua expectativa ou perspectiva em relação a futuros projetos a serem desenvolvidos aqui? Bom, o primeiro ponto é que a ideia é que a gente não venha só uma vez a Catalão. Viremos a Catalão tantas vezes quanto forem necessárias para trazer informação, para divulgar informação sobre editais e sobre as oportunidades que existem hoje para apoiar a pesquisa e inovação no Brasil, né? O segundo ponto é estar sempre antenado em relação àquilo que a gente tem oferecido. A FINEP oferece recursos reembolsáveis para as empresas poderem fazer seus projetos de inovação a uma taxa que é imbatível. Projetos que podem ter 10, 12 anos de prazo de execução, né, de financiamento, né, com carência de 3, 4 e taxas em torno aí de 4, 5. Se for um projeto muito inovador, pode ser taxa de 2 a 3% ao ano, né? Além disso, a gente pode oferecer para as empresas recursos de subvenção econômica, recursos não reembolsáveis. As empresas terão que aportar algum tipo de contrapartida financeira para projetos que tenham maior incerteza tecnológica e grau de inovação mais alto. Só para citar, nesse momento nós estamos com pelo menos 13 chamadas públicas, por meio das quais nós estamos oferecendo recurso não reembolsável para as empresas que queiram inovar. Além disso... não reembolsável significa? Significa que o Estado brasileiro, por meio da FINEP, participando do risco do projeto que a empresa pretende desenvolver. Normalmente projetos de risco tecnológico mais elevado, projetos que têm um grau de inovação e que têm uma incerteza maior. Não reembolsável significa que a empresa não devolve o recurso, desde que ela execute o projeto da forma como ela indicou que o faria, né, nos itens, e desenvolveu as atividades da maneira como foi proposta. Esse recurso é para a empresa tocar o seu projeto. É um instrumento financeiro que existe em vários países do mundo e o Brasil, desde 2005, por aí, a gente tem operado esse instrumento. Só que agora, com essa medida de acesso pleno aos recursos do FNDCT, a gente tem condição de fazer isso numa escala razoável de recursos. Por exemplo, esse conjunto de editais que eu mencionei, de chamadas públicas, somam mais de 2 bilhões de reais de oferta de recursos para as empresas. Além disso, a gente oferece recurso às universidades, aos institutos tecnológicos, também de maneira não reembolsável, para projetos de infraestrutura, para projetos de pesquisa básica, para projetos de pesquisa aplicada. Então, é importante que as pessoas acompanhem, né, as ações que a FINEP tem empreendido. Isso aparece na página da FINEP. A gente procura também fazer eventos, né, para fazer essa divulgação
E mais do que isso, a gente procura trabalhar com as instituições que já estão inseridas na região. Então, por exemplo, o Goiás tem uma Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, nós temos a FAPEG, nós temos uma boa parceria com a FAPEG. A FAPEG executa alguns programas em parceria com a FINEP. Nós temos colaboração com o Sicob, nós temos colaboração com a Goiás Fomento, com a Cressol e com outros agentes financeiros, por meio dos quais nós repassamos recursos de crédito. E por que essa parceria é importante? Porque essas entidades conhecem muito melhor a realidade local, conhecem os empresários, facilitam o acesso das pessoas, dos empresários, dos empreendedores, das empreendedoras, às nossas linhas de financiamento, né? Fernando, para encerrar realmente esse ano de 2024, estamos, né, na pré-campanha, aqui em Catalão, 4 pré-candidatos a prefeito, um deles, Renato Ribeiro, ele tem trabalhado a inovação como mote da sua pré-campanha. Você que vive a inovação de uma forma muito presente, muito forte no FINEP, inclusive aqui nessa palestra que você deu aqui ontem, trabalhando, falando muito sobre isso, a importância da inovação, da pesquisa, o seu olhar como uma pessoa que já atua há tanto tempo incentivando também essa questão da inovação, o que isso representa também no poder público. Então, inovação é desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de um processo, melhoramento de um produto já existente, melhoramento de um processo já existente, visando gerar resultado econômico e bem-estar para a população. A inovação se aplica, claro, à gestão pública. Nós temos um exemplo recente de uma iniciativa da FINEP, junto com o então Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda e o Ministério da Gestão e da Inovação, que é exatamente para levar a inteligência artificial para resolver questões, desafios governamentais. Uma iniciativa muito interessante do ponto de vista da melhoria da gestão pública, vamos dizer, de conseguir atender melhor aos anseios, às necessidades da população. Então, assim, a gente sempre diz o seguinte: olha, inovação é um tema, a gente pensa às vezes que a inovação é um tema só para aqueles assuntos muito disruptivos, né? O foguete que vai para a Lua, aquela tecnologia que vai revolucionar o robô com inteligência artificial. E a gente tem dito assim, olha, inovação é isso, mas é muito mais do que isso. Inovação é alguma coisa que é para todo mundo e está em todo lugar. A inovação está no campo, numa pequena lavoura, quando o agricultor incorpora uma nova tecnologia, um novo maquinário, né? A inovação está numa empresa que produz um determinado alimento e passa a produzir um alimento um pouco melhor, né? Num fármaco que é um remédio que é desenvolvido de uma maneira e que a gente apresenta ele de uma maneira que traga melhor benefício e facilidade, por exemplo. Então, assim, inovação é alguma coisa que é para todo mundo e está em todo lugar e também está na gestão pública, entendeu? Hoje, com as novas tecnologias digitais, né, internet das coisas, inteligência artificial, a administração pública ela pode se beneficiar enormemente dessas tecnologias no sentido de melhorar o atendimento às necessidades da população, conseguir captar muito mais rapidamente o que está acontecendo, quais são as demandas, né? Enfim. Então, muito pode ser feito nessa área, é questão de buscar as boas parcerias. E o outro tema é inovação e pesquisa requer conexão, requer parceria. Não é uma jornada para ser trilhada sozinha, né? Você tem que buscar aquelas entidades, aquelas pessoas que podem te auxiliar a trilhar esse caminho de uma maneira mais rápida e mais eficiente, né? Empresários, empresas e também o terceiro setor pode estar totalmente engajado nessa busca de inovação, de tecnologia, não é isso? Com certeza, podem contar com a gente sempre. A gente opera com todos os setores da economia, opera evidentemente com as instituições de pesquisa, de ensino, com as empresas industriais, com as instituições, as entidades que atuam no agronegócio, com o terceiro setor, enfim, a gente tem inúmeros projetos em diferentes áreas e podem contar com a FINEP. Sempre que quiserem algum tipo de suporte para pesquisa e inovação, nos procure, né? Faça contato com a gente. Se não conhecer direito o canal, liga para a gente, escreve para a gente que a gente responde e a gente vai orientar da melhor maneira possível. O importante é colocar a inovação no meio ali, como parte da agenda de desenvolvimento e de bem-estar da população, entendeu? Isso aqui é importante. Ok. E assim, então, a gente encerra aqui essa entrevista exclusiva com o Fernando Ribeiro, gerente regional
Centro-Oeste do FINEP, que veio participar aqui em Catalão, na Universidade Federal de Catalão, do FINEP Day. Foi uma tarde realmente de muito conhecimento para diversos empresários, muitas pessoas que realmente se interessam em tecnologia e inovação, estão com muito mais conhecimento e, com certeza, esses projetos se viabilizando, quem vai ganhar com isso é a sociedade, é a população de Catalão e dessa região que é tão importante aqui no Sudeste goiano. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, foi uma satisfação enorme vir a Catalão, conhecer Catalão, e acho que há muito por fazer aqui, a gente pode trabalhar junto e certamente tem boas perspectivas por aí. Muito obrigado mais uma vez pela acolhida. TV Sudeste, a nossa região se vê aqui.